Olha, quando eu acho que o mercado financeiro ele não pode me surpreender mais, chega uma notícia para mim agora no final da noite. Acabei de receber esse e-mail aqui, informando basicamente que a Enalta fez uma proposta de fusão com a 3R Petróleo. Uma empresa, e eu, claro, tenho investimento dentro da 3R Petróleo, conheço bastante, exatamente porque fiz análises bastante profundas a respeito da empresa. E quando a proposta da Petro Recôncavo veio, eu particularmente não gostei muito, e eu deixei bastante claro o porquê disso aqui no vídeo. Agora, por outro lado, nós temos a Enalta, uma empresa que, de uma certa maneira, fez um pouco melhor o seu papel, mas não foi aquela que se sobressaiu em relação a outras grandes empresas de petróleo. No entanto, é fato que a própria Enalta subiu muito recentemente por conta de um evento, vamos dizer assim, de sorte, porque basicamente havia uma participação com outra empresa em um poço ali de petróleo e essa outra empresa simplesmente deu tudo para a Enalta. E aí, naturalmente, os preços subiram de fato muito. E o que acontece? Vamos direto aqui ao fato que mais nos importa, que é este fato relevante aqui que a própria 3R soltou. Basicamente, eles disseram o seguinte: olha, nós recebemos uma carta de uma proposta. Proposta esta feita basicamente pela Enalta Participações, que falou o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vamos unir esforços aqui para a combinação de negócios e basicamente eles falam o seguinte: maravilha, vamos analisar. Mas para isso, nós vamos suspender aqueles negócios que nós estávamos avaliando com a Petro Recôncavo. Então eles vão momentaneamente suspender. Gente, para mim isso é maravilhoso, porque assim, eu não conseguia ver, além de uma sinergia de campos, uma sinergia de cultura nas empresas. Petro Recôncavo, para mim, muito estacionada, muito parada, muito rígida, não conseguia se mexer. A 3R, por outro lado, é muito desenvolta, muito ágil nas movimentações para conseguir passar por momentos mais complicados. De fato, uma empresa que mostrou que tem sangue no olho para crescer. Me parece que esse sangue no olho mudou um pouco em relação ali na Enalta, que vinha com um pouco mais de vagar, um pouco mais de lentidão nas movimentações e recentemente fez caminhos interessantes para a empresa, para que ela conseguisse desvendar ali algumas dificuldades ali que ela estava passando. Então, desvendadas essas dificuldades, conseguir passar por cima e trazer bons resultados. Tanto é que a empresa subiu muito, também por sorte, mas também por alguns números melhores. Me parece também que a cultura da Enalta é um pouco mais parecida com a da 3R. Para mim, não existe hoje, tirando PetroRio, que seria a melhor do setor, pelo menos na Junior Oils, eu digo, não existe outra empresa, senão a 3R, que tenha tanto sangue no olho para crescer, que tenha pessoas lá dentro com bastante vocação para fazer com que a empresa saia daqueles 45 mil barris de óleo que ela tira por dia, para chegar daqui 3, 4 anos a mais de 100 mil barris por dia. O que faria com que o valuation da empresa ficasse tão alto que, no mínimo, ela dobraria a cotação de hoje. No mínimo, ela iria lá para os seus 65, R$ 70. Existem analistas que projetam, considerando uma desalavancagem da empresa e uma melhora razoável ali na sua produção de barris, que ela possa passar de R$ 100 por ação. Gente, é muita coisa. Existe muito potencial dentro da 3R. E não só eu, claro, o investidor que estou analisando aqui, vamos dizer assim, de longe a empresa, consegui enxergar isso. Imagina a própria Marra Energia, que disse para a 3R avaliar uma fusão com a PetroRecôncavo. Agora a Enalta está enxergando esse mesmo potencial. Gente, nós enxergamos aqui qual que é o cavalo. Aquele que vai ganhar a corrida. Agora a gente precisa saber qual que é o corredor que vai ficar em cima desse cavalo. Quem que vai efetivamente seguir aqui com a empresa. E a Enalta está querendo uma participação. Tanto é que eles falaram o seguinte: olha, já que vocês vão avaliar, já que vocês vão efetivamente enxergar aqui a nossa proposta, suspende ali a da Petro Recôncavo e vão fazer o seguinte: em 30 dias corridos, eu quero aqui uma resposta. André, tá bom, já entendi. Agora, você pode me explicar um pouco melhor sobre essa proposta? Claro, eles têm aqui a carta inteira, eles trazem um pouco do contexto da própria Enalta, fazendo ali aquele enfeitar noiva, eles estão mostrando que a empresa é muito boa, falam aqui de diversas outras questões bem-sucedidas, e aí eles colocam aqui da Chevron, que procura comprar participações, enfim, ele está trazendo aqui todo um racional do porquê que a fusão da Enalta com a 3R seria interessante. Não vou ler tudo, porque de fato é um documento bastante extenso. Eu quero entrar um pouco mais aqui, pelo menos nos tópicos.
E a primeira questão é a geração de valor e sinergia com empresas aqui independentes de óleo e gás, mais diversificada da América Latina. Então, vamos lá. A princípio, eles colocam aqui que existe uma possibilidade de a fusão dessas duas empresas gerar uma sinergia. De uma certa maneira, os campos em si, eu não diria que tem a maior sinergia de todos. É claro, a PetroRecôncavo, por atuar no recôncavo, teria mais sinergia de campos. Agora, em termos de sinergia talvez operacional e de cultura, me parece que a Enauta está um pouco mais alinhado com a 3R, o que poderia ser bastante interessante. Eles colocam aqui, e é isso que nos interessa muito, ponto de vista operacional. Gente, como que a empresa ela ganha dinheiro, né? Como que é o operacional? E claro, as empresas, especialmente aquelas que são relacionadas a commodity, elas são avaliadas de acordo com aquilo que elas têm, com aquilo que elas podem melhorar e com aquilo que elas vão gerar de fluxo. Então, basicamente, o que nós vamos avaliar aqui? As reservas que nós temos. As reservas não serão o único item que nós vamos avaliar. Quando você tem, por exemplo, ali, por exemplo, 700 milhões de barris para você tirar, se você abaixa o seu lifting cost, consequentemente a quantidade de barris sobe. Não porque você diminuiu o lifting cost ou porque surgiu mais petróleo, mas é porque você gera eficiência operacional. E isso faz com que você consiga operar mais. Tanto é que esse é o caso da própria PetroRio. Eles tinham lá uma certificação de que eles teriam, por exemplo, 100 milhões de barris num determinado poço, e na certificação do ano seguinte, 120 milhões. Como que é possível você estar o ano todo e finalmente você ter mais barris? Exatamente porque ela diminui o lifting cost, ela traz tecnologia lá para dentro, e me parece que em termos operacionais a 3R é muito forte nisso, e a Enauta tem dinheiro para fazer isso acontecer de forma mais rápida, o que seria interessante. Então, entendendo como que isso seria viável aqui para as empresas, olha só, eles colocam do ponto de vista operacional, produção potencial combinada supera 100 mil barris de óleo, com oportunidade de crescimento composto nos próximos 5 anos com reservas superiores a 770 milhões de barris. O que eles trazem também? Alta diversificação com dezenas de campos, grande número de postos, equilíbrio na distribuição de produção, 87% de petróleo, 13% de gás. Eles colocam aqui 49% seriam em terra, que seriam os onshore, e 51% no mar, o total offshore, tá bom? Seguindo aqui, eles colocam também o fortalecimento no crescimento nos próximos 5 anos. Gente, eles estão colocando projetos para daqui 5 anos, mostrando que a empresa quer crescer. E onde que eles veem isso? Aqui nos polos de Atlanta, de Olívia, Uruguá, Papaté, Maulombe e o polo Potiguar, considerando aqui os polos offshore que têm características semelhantes e compõem um portfólio único da região. Então, olha só, estamos falando de poços na mesma região, estamos falando de filosofias de, claro, você ter aqui a questão do onshore, mas também pensar naqueles que são offshore, para você ter uma equalização. E importante de tudo isso é você saber que os poços e, claro, a extração offshore, ou seja, na água, considerando, claro, que você consiga gerar eficiência, pode fazer com que o lifting cost geral da empresa abaixe. Isso é muito importante, porque conforme menor o lifting cost e um petróleo, claro, a commodity no valor mais alto, você recebe mais. Além disso, capacidade de ampliação na produção de forma competitiva. Maravilha! Se você reduz lifting cost, você se torna mais competitivo, por exemplo, com uma Prio, que tem um lifting cost de $7 por barril. Petrobras, que tem um nível também muito baixo de lifting cost. Me parece que se você alcançar níveis de 10, 11 dólares, por exemplo, considerando que essa empresa ela teria basicamente meio a meio de off e onshore, seria muito, muito positivo para a empresa. Tem as questões aqui de campanha de cover, redução do lifting cost, que eu falei que é muito importante, ganho de escala, que também é importante, mas claro, você como acionista da 3R ou acionista da Enauta, você deve se perguntar, tá aí, eu vou ganhar como? Se você não entender que você é sócio, que você ganha por isso que eu te falei, talvez a Bolsa de Valores não seja o caminho para você, porque aqui nós estamos preocupados com projetos. Agora, se você quer saber no curto prazo o dinheiro que você pode ganhar, eu posso trazer isso para você também, não tem problema nenhum. E nós temos aqui embaixo a questão do ganho. Vamos colocar aqui embaixo a estrutura da operação e eles mostram para a gente de forma muito clara o que eles querem fazer. Então, a proposta deles compõe e tem aqui, contempla a emissão de novas ações da 3R em troca por ações da Enauta. Então, basicamente assim, você tem duas empresas e elas vão se fundir. E o que acontece? A Enauta, que está aqui, ela basicamente vai deixar de existir. E, consequentemente, a 3R, para incorporar o patrimônio da Enauta, vai fazer o seguinte: ela vai emitir novas ações.
vai entregar aqui para a Enauta e eles vão ter uma equalização. Basicamente, aqui o capital social ficaria 53% para os acionistas da 3R e 47% dos da Enauta. No que isso pode influenciar nos preços de amanhã do mercado? Porque no momento que eu estou gravando, que são quase meia-noite, eu posso te dizer o seguinte, que amanhã, muito provavelmente, as ações da 3R terão um ganho expressivo. E eles colocam aqui. Porque eles trazem que, em relação a tudo isso que vai acontecer, representa um prêmio para os acionistas das 3R no valor de 12% ao valor de mercado. Significa que, ao menos, deveria se esperar que, no pregão de amanhã, o mercado avalie que uma proposta dessa deveria fazer com que a 3R valesse 12% a mais. Ou seja, de uma certa maneira, a 3R poderia beliscar ali os seus R$ 37, considerando ali essas premissas aqui. Mas o que eu acho que é mais interessante? Eles destacam que existe um prêmio superior a 30% se comparado somente o valor implícito atribuído aos campos de Atlanta e Olivia em opções de venda das ações da subsidiária AFBV, que é detentor do financiamento de longo prazo do FPSO Atlanta. E eles colocam também, na transação recentemente anunciada na parceria via participação minoritária de 20%, sem considerar os outros ativos da Enauta. Gente, me parece que o mercado ainda não vai conseguir precificar o certo. Mas, olhando para uma reportagem que saiu também aqui, eles colocam aqui que basicamente o que acontece, né? Chegou essa proposta, eles estimam uma produção diária de 84 mil barris em 2024, 120 em 25, com campos onshore e offshore. E o que eles trazem aqui para baixo, né? Que isso pode gerar um re-rating na companhia, claro, combinada, nova 3R, vamos dizer assim, e aí você tem algumas métricas de preço, e eu acho que isso daqui poderia ser interessante. Hoje a PetroRio negocia 12,4 vezes EV, em relação às reservas 2P. Agora, a 3R e a Enauta negociam a 5,7 e 7 vezes o seu Enterprise Value em relação às suas reservas 2P. O que isso poderia, de uma certa maneira, indicar para a gente? Que essas empresas combinadas dariam por volta de um EV reserva na ordem ali de 6,2, 6,3, por exemplo, em relação a Enterprise Value e reservas. E isso, de acordo com a própria entrevista aqui, pode significar o seguinte, que a transação poderia fazer com que as ações quase que dobrassem de valor e criar uma empresa com liquidez muito alta na Bolsa de Valores, disse uma fonte aqui a par do assunto que eles não querem dizer quem é. O que eu, André, tenho para mim de convicção a respeito disso? Não há nada concretizado. Não há nada que foi posto no papel e dito que a transação será dessa forma. Não há nada posto, inclusive, que isso sairá da forma que foi proposto, porque a 3R pode falar, olha, eu não acho que a sua proposta seja justa. Eu acredito que a empresa, especialmente aqui a 3R, os atuais controladores, não devem possuir 50%, devem possuir 60% em relação a todo. E isso poderia ali ser negociado, pode ser que não saia essa negociação, e por conta da Petro Recôncavo ter ficado ali de escanteio, ter ficado de canto, talvez, se não der certo essa transação com a Enauta, talvez a própria Recôncavo fale, olha, você quis suspender comigo, também não vou seguir com você, entrar ali um jogo de ego. E, finalmente, para a gente enxergar o que poderia de fato acontecer caso essas empresas se unissem em termos operacionais, você vê que a alavancagem da nova empresa poderia gerar algo aqui a 1,4 vezes o EBITDA, o que deixaria basicamente uma dívida líquida de 1,4 bi de dólares, ou basicamente ali algo em torno dos seus 7 bilhões de reais. Claro, ainda assim é uma dívida grande, mas dívida essa que diluída a longo prazo e com muito mais barris de petróleo sendo produzidos, isso faria com que a empresa conseguisse pagar muito mais rápido. Tanto é que a relação dívida líquida e EBITDA caiu, como mostrado aqui, para 1,4 vezes. Ou seja, significa que, em tese, 1 ano e meio, com as mesmas produções, um petróleo ou uma commodity relativamente estável, faria com que a empresa quitasse as suas dívidas e se tornaria, a partir basicamente ali de meados de 2025, uma empresa de basicamente caixa líquido, uma empresa que teria dinheiro para fazer o que quiser. Então, assim, a transação me parece ter uma sinergia de cultura, uma sinergia financeira, que a gente chama de D&A, que seria uma fusão de empresas por questões de redução de despesas, e poderia, numa certa maneira, traduzir para o seu acionista uma valorização em termos de cotação. Claro, amanhã pode ser que a ação despenque, mas me parece que com essa proposta, assim como aconteceu
quando a própria Recôncavo fez essa divulgação de uma possível fusão, que a empresa subiu muito, que as cotações subiram muito. Então, para o curto prazo, me parece que as ações podem subir. Agora, para o longo prazo, de fato, só a efetivação da transação e a sinergia operacional e financeira que vai dizer se essa forma aqui de precificar a empresa é justa ou não, se os preços convergirão para, então, dobrar, por exemplo, o valor da empresa, ou se isso vai ficar relegado para um outro momento. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, de conhecer a nossa área de membros e também de conferir esses outros 2 vídeos que são muito interessantes que eu vou deixar aqui a respeito da 3R. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.